pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma aula dessa disciplina maravilhosa que é a biologia. Tranquilo? Então, na aula de hoje nós falaremos de relações ecológicas ou interações ecológicas. Pessoal, as comunidades ou as populações ou os indivíduos, todo o tempo eles estão em interação. Interação que é a palavra-chave na ecologia, tá? Seja entre os indivíduos, né, eles entre si, seja entre os indivíduos e o ambiente. Mas a palavra é interação, ok? E nós vamos ver alguns tipos aqui, típicos de interações ou de relações ecológicas, tá? Inicialmente, nós veremos que elas se dividem em relações harmônicas e relações desarmônicas, tá? Então, como o próprio nome diz, as relações harmônicas são aquelas relações que nenhum dos seres envolvidos é prejudicado, tá? Então, as relações harmônicas, geralmente, a gente costuma identificá-la com um símbolozinho de mais, de positivo, tá? Dizendo que os indivíduos não são prejudicados. Já as relações desarmônicas, um ou mais seres envolvido, ele é prejudicado, ele tem algum prejuízo, tá certo? E aí nós vamos representar, nesse caso, com um símbolo de negativo, né? Um menos, tá? Então, relação positiva, relação negativa. Às vezes pode acontecer do indivíduo fazer parte de uma relação e ele não ter nem benefício, nem prejuízo. E geralmente a gente representa pelo símbolo zero, tá? Significando aí que, no caso, ele nem sofre benefício e nem sofre prejuízo. Bem? Nem ganha o benefício, né? Não tem benefício, e nem vai sofrer aí, no caso, nenhum prejuízo. Tudo bem? No mesmo caso, tanto harmônica quanto desarmônica, nós podemos dividir as relações em intraespecífica, tá? Que também pode ser chamada de homotípica. Deixa eu colocar aqui para vocês, tá? Para a gente não esquecer esse detalhe. A relação aqui é homotípica, beleza? Dá uma afastadinha aqui para ficar tranquilo aí. E a relação interespecífica, tá? Que também pode ser chamada de heterotípica, tá? Vamos afastar aqui também, né? Pronto, beleza, tá? Então, homotípica ou intraespecífica, heterotípica ou interespecífica. Que significa o quê? Relação entre indivíduos da mesma espécie, intraespecífica, ou homo igual. O termo intraespecífico é mais utilizado do que o termo homotípica, certo? Mas aí fica a critério de vocês, tudo bem? Interespecífica entre indivíduos de espécies diferentes. Heterotípica, no caso, entre indivíduos de espécies diferentes. Hetero, né? Diferente. Tá bom? Bom, as relações, no caso aqui, intraespecíficas, nós temos como exemplo aqui harmônicas, né? As sociedades e as colônias. Tudo bem? Vamos já ver em detalhes cada uma delas. E no caso de relações interespecíficas, nós vamos ter própria cooperação, isso harmônico, né? Mutualismo, comensalismo e inquilinismo. Tudo bem? O mesmo esquema, as relações desarmônicas, tá? Então, nós vamos ter aqui ela sendo intraespecífica, tá? Entre indivíduos da mesma espécie, também chamado de homotípica. No caso desarmônica, nós vamos ter o canibalismo e a competição. E interespecífica, entre indivíduos de espécies diferentes, né? Também chamada de heterotípica, nós vamos ter predatismo, parasitismo, a competição e o amensalismo. Tudo bem? Então, são essas relações que nós vamos ver agora. Então, iniciando as relações intraespecíficas harmônicas, nós temos aqui as sociedades, tá? Então, trata-se de uma forma de relação harmônica em que seus integrantes são anatomicamente separados, tá bom? Então, são indivíduos, tá? Anatomicamente, eles são separados. Quero chamar a atenção
dessa informação, porque quando a gente estiver falando de colônias, a gente vai ver que nas colônias os indivíduos são anatomicamente unidos. É uma diferença aí bem marcante entre sociedades e colônias, tá? Então, nas colônias, ou melhor, nas sociedades, os indivíduos são anatomicamente separados. Tem muitos tipos de sociedades, tá? Que podem ser chamadas de heteromorfas, né? Diferentes. Há nítida divisão de trabalho, tá? Que muitas das vezes esses indivíduos estão em castas, tá? E diferenciação morfológica de seus integrantes. Por isso, elas são chamadas de heteromorfas. Por exemplo, cupins, formigas, abelhas são exemplos clássicos aí de sociedades, tá? Todavia, há autores que consideram a existência de sociedades isomorfas, em que os indivíduos são semelhantes e não há nítida divisão de trabalho. Exemplo, cardumes, alcateias, bandos, manadas, tá? Aqui uma manada de antílopes, cardumes aqui, né? Claro, de peixes, tudo bem? Então, nesse caso aí, as sociedades são chamadas de isomorfas, tá? Heteromorfas, diferentes, isomorfas, iguais, tá? Então, vamos ver que diferenças são essas aí, né? Para a gente poder entender direitinho. Olha só. No caso aqui das abelhas, né? Que são consideradas heteromorfas. Ah, ué, mas elas são iguais. Não, não são bem iguais, tá? Primeiro, você vai ter aqui a questão de tamanho delas, tá? Então, morfologicamente, elas já são diferentes aí com relação ao tamanho, tá? Então, nas abelhas, de maneira geral, nós vamos ter aí os membros da seguinte forma: rainha, zangão e operária, que pode estar aí, também no caso, dividido em caixas, tá? No caso da rainha, indivíduo de sexo, né? Sexo fêmea, né? Feminino, tá? E é uma fêmea que é fértil, tá? Porque ela geralmente vai ter uma única rainha, tá? Elas apresentam aí, no caso, ferrão e qual a sua função, né? Então, ela é fértil, principalmente porque por causa da sua função, reprodução e organização dos membros que formam a sociedade. Tá? Então, a principal função da rainha é justamente a reprodução e a organização dos indivíduos. Uma colmeia sem rainha, ela se desestabiliza total. Tranquilo? Outra caixa que nós temos aqui, no caso do zangão, ou zangões, né? É um macho também fértil. Tá? Quantidade, algumas dezenas deles. Tá? Ferrão, eles não apresentam. Função deles, fecundar a rainha durante o voo nupcial. Tá? A função deles vai ser justamente para a procriação aí, né, de mais indivíduos aí, tá? Perpetuando a espécie. Essa é a função deles, vão fecundar a rainha, tá? As operárias, de maneira geral, fêmeas estéreis, tá? Então, diferentemente da rainha, que é fértil, as operárias são estéreis, tá? Que a função da reprodução é somente das rainhas. Quantidade, milhares delas, apresentam um ferrão, tá? Função, proteger a colmeia, produzir mel, alimentar as larvas, colher pólen, ou seja, as operárias fazem tudo, praticamente tudo, nas colmeias, né? Nessas sociedades aí, tudo bem? Então, esses são os principais indivíduos aí que representam a sociedade das abelhas. Ok, pessoal? Vamos dar uma olhadinha, né, em mais alguns detalhes aqui. Ok, então, continuando, nós vamos ter aqui algumas informações importantes. Como falamos para vocês, a rainha ela vai sair num voo chamado voo nupcial, tá? E quando ela sai, os zangões saem atrás. E eles vão fazer o quê? Desempenhar a sua função, que é fecundar as rainhas, a rainha, né? Então, os zangões vão fecundar a rainha, tudo bem? Ela volta aí para a colmeia, tá? E todos os espermatozoides, no caso que ela conseguiu pegar, elas vão ter uma estrutura denominada de espermateca, tá? E que vai ficar aí armazenada, ok? Para quê? Para que ocorra, no caso aí, a fecundação dos óvulos, tudo bem? Beleza. Os zangões, no todo caso, quando eles tentam voltar para a colmeia, as operárias não os deixam entrar, eles já desempenharam a função deles, tá? Então eles ficam zanzando por ali e acabam morrendo, tá? Já desempenharam a sua função. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui, no caso da reprodução das abelhas, né? Então, normalmente não a reprodução sexuada, onde você vai ter os óvulos que são haploides, né? E os espermatozoides que também são haploides.
Ora, então, se eles fecundam, né, fecundação, N mais N, né, células haploides, vai formar a célula-ovo, né, ou zigoto, que é diploide, tá? Esse ovo se desenvolve na larva e a larva vai dar origem aí às operárias, né, que são diploides, tudo bem? Uma dessas larvas, elas serão escolhidas aí e vão se alimentar de geleia real, tá? Nesse caso, ela acaba se desenvolvendo mais que as outras e é porque ela foi escolhida para ser a rainha, tá bom? Futura rainha, no caso ainda. Ok, então logo a rainha também ela é diploide, certo? Nenhuma novidade aqui. Porém, a gente tem uma situação que é o seguinte: alguns óvulos não são fecundados, tá? E mesmo assim, esses óvulos se desenvolvem, tá? Na larva, tá? Larva de zangão, consequentemente aqui surge um novo zangão. Como o óvulo não foi fecundado e ele era haploide, o que acontece? Esse indivíduo que se desenvolveu desse óvulo não fecundado também é haploide. Logo, os zangões são haploides, tá? Eles se desenvolvem a partir de um tipo de reprodução chamada de partenogênese, né? Que processo é esse? É o desenvolvimento de um óvulo que não foi fecundado. Tudo bem? Partenogênese? Ok. Olha só. Então, nós temos aqui, né, mais uma situação, dando continuidade no caso das sociedades, como exemplos aí, exemplos clássicos, típicos, né? As formigas também, veja que eles já são aqui divididos em 4 castas, tá? Em 4 castas, tem a rainha, o macho, são alados, né, com asa na época da reprodução, as formigas têm asas, né? E aí, depois que passa o período reprodutivo, elas perdem as asas, não é isso? Então, por isso que às vezes é comum a gente ver na época da reprodução delas, geralmente perto ali do verão, né, na estação chuvosa, que elas são atraídas pela luz, ficam lá na luz, né, e acabam se reproduzindo, né, namorando ali e tal. E no outro dia de manhã, geralmente a gente vê o chão cheio de asas, né? Então, no caso, eles já foram lá fundar a sua sociedade, né? Foi lá fundar um novo formigueiro, beleza? Pois bem, outro exemplo que nós temos aqui de sociedade, no caso dos cupins, tá? Que também aí basicamente 4 caixas. Isso vai variando, claro, de espécie para espécie, porque, por exemplo, no caso de abelhas, nós podemos ter abelhas que são solitárias, né? Mas quando elas estão juntas em sociedade, aí, no caso, tá? Tem comportamentos muito parecidos, tá? Então, são exemplos clássicos. Sociedade, né? Cupins, abelhas, formigas, principalmente. Tudo bem? Exemplos bastante clássicos aí. Pessoal, um outro tipo de relação intraespecífica, no caso aqui, são as colônias. Então, como eu falei para vocês, tá? Ainda continua sendo uma relação harmônica, né? Entre indivíduos da mesma espécie, né? Intraespecífica ou homotípicas, né? E, nesse caso, nas colônias, os integrantes são anatomicamente unidos entre si, tá? Diferentemente das sociedades que são anatomicamente separadas, tá bom? Então, aqui eles são unidos. Mesma coisa, nós podemos ter colônias que são heteromorfas e colônias que são isomorfas, tá bom? Nas colônias, no caso aí, isomorfas, né? Todos os integrantes têm o mesmo formato corporal, tá? Iso, igual, beleza? Exemplo aqui, né? De bactérias, de corais, de esponjas, né? Quando formam as colônias, tudo bem? Colônias heteromorfas, hétero, diferente, então há diferenças morfológicas entre os integrantes. Exemplos aí, as caravelas, as obélias, né? E as caravelas aqui é um exemplo muito clássico, essa caravela chamada caravela portuguesa, né? Que nós temos bastante aqui no nosso litoral, né? Vamos dar uma olhadinha nesses exemplos aqui. Então você olha isso aqui e você diz, pô, é um único indivíduo. Na verdade, são vários indivíduos unidos anatomicamente e que formam toda essa estrutura, né? Que formam uma colônia, que é justamente a caravela, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui em separado, né? Então, por exemplo, nós vamos ter indivíduos, né, responsáveis aí pela locomoção deles, entre aspas, né? No caso aí a flutuação, porque eles serão locomovidos a partir tanto das correntezas, né, e do próprio vento aí, tá? Então ficam flutuando, esses indivíduos formam aqui essa estrutura chamada de pneumatóforo ou pneumozoide, tá? Cheia de ar aí, tá? De monóxido de carbono, e nesse caso aí faz com que elas fiquem flutuando. Essa é a função delas.
tá? Desses indivíduos aí, ok? Temos um outro grupo de indivíduos, que no caso aqui, eles são responsáveis pela alimentação, né? Então, alguns tentáculos aqui da caravela, né? Chamados de gastrozoides, tá? Então, indivíduos dotados de boca terminal, né? Uma cavidade gastrovascular aí, e quinidócitos, né? Quinidoblastos, que são as células aí urticantes, tá? Então, essa partezinha aí que essas células que quando bate, por exemplo, na nossa pele, acaba causando aquela queimadura, ok? Então, os gastrozoides são responsáveis pela apreensão e digestão dos alimentos, tá? Temos aí outro grupo de indivíduos, né? Tá? Os dactilozoides, que são indivíduos da colônia responsáveis pela proteção e captura de presas, tá? Então, na verdade, são tentáculos repletos de quinidócitos e quinidoblastos também, no caso aí, certo? E também acaba servindo aí de proteção, porque o indivíduo, quando ele acaba batendo aí, que ele sofre essa queimadurazinha, vai ser difícil ele voltar de novo aí e encostar, né, nesse animal, né? E aqui indivíduos responsáveis pela reprodução, chamados gonozoides, tá? Os indivíduos da colônia responsáveis pela produção de gametas, logo responsáveis pela reprodução, tá? E esses quatro aqui se juntam, né? Desempenham aí suas funções, ó, e dá toda essa estrutura que é a caravela portuguesa. Tudo bem? Um exemplo clássico demais aí de colônia, ok? Bom, uma outra relação que nós temos aqui, a relação ainda intraespecífica, certo? Estamos vendo as intraespecíficas harmônicas, né? E agora uma intraespecífica desarmônica, ou seja, um indivíduo será beneficiado e o outro, no caso aí, pode ter prejuízo, tá? Um dos indivíduos tem prejuízo. As harmônicas, benefício para todos, tá bom? Então, nós temos aqui o canibalismo. Então, trata-se de uma relação desarmônica que ocorre quando o indivíduo devora, alimenta-se de outro indivíduo da mesma espécie. Se for da mesma espécie, canibalismo. Tudo bem? Então, essa relação é comum em muitas espécies de aranhas, como a viúva negra, escorpiões, insetos, né, de forma geral, aí, e tubarões, tá? E outros organismos que às vezes pode acontecer, inclusive até com alguns mamíferos e tal, ok? Então, no caso do canibalismo, vamos pegar o exemplo aqui do louva-a-Deus, né? Desse inseto aqui, louva-a-Deus, que é muito curioso, tá? Então, algumas espécies de louva-a-Deus, tá? Quando estão no ato da cópula, né? No ato sexual, o que acontece? O macho vai, a fêmea, melhor dizendo, vai comendo a cabeça do macho. E quando termina o ato sexual, o macho cai ali, né? Sem a cabeça, perdeu a cabeça literalmente, e aí a fêmea vai lá e termina de devorar o seu corpo, né? E isso acaba sendo uma forma de ela ter aí, né, uma vantagem de ela acumular, por exemplo, aí reservas energéticas para depois aí, né, proteínas, nutrientes de maneira geral, para depois aí amadurecer os seus ovos e dar continuidade à espécie. Então, no caso, ele fez o papel dele, certo? Isso acontece muito também com a viúva negra, né? No caso que o macho é muito menor que a fêmea, e ele faz um esforço muito grande para poder copular com a fêmea. Depois que isso acontece, depois do ato sexual, a cópula em si, o que acontece? Ele está morto e cansado ali, ela vai e acaba devorando ele, tá? Então, vantajoso para um e desvantajoso para o outro, né? Nesse caso aí, uma relação desarmônica. São da mesma espécie, sim, então, intraespecífica. Tudo bem, então? Tranquilo? Ok, então. Continuando nas relações intraespecíficas, né, desarmônicas, temos a competição intraespecífica. Então, trata-se de uma relação desarmônica em que membros da própria espécie competem por vários fatores. Pode ser alimentação, território, acasalamento, etc. Tá? Então, em muitas espécies de animais, por exemplo, é muito comum o instinto de territorialidade. Tá? Isto é, a necessidade que machos ou fêmeas têm de delimitar o território e agir livremente sobre os seus recursos naturais, tais como espaço, água, alimentos e parceiros sexuais. Tá? Então, na maioria das vezes, o território é delimitado pelo macho da espécie, principalmente no início da estação reprodutiva. Muitas vezes, o chamado macho dominante protege ou disputa esse seu território contra outros machos. Tá?
Então, o exemplo aqui que nós temos, 2 leões machos, e que eles vão competir aí entre si, né, pelas presas ou, de repente, pelas fêmeas. Uma outra forma que nós temos aqui, né, de chamar a atenção, é a competição por sexo, né, o fenômeno da seleção sexual, que já foram aí observados por Charles Darwin. Né? Então, na maioria das espécies, um organismo pode optar pelo parceiro do sexo oposto em razão das características morfológicas ou comportamentais que possui. Tá? Então, o parceiro escolhido tem mais chance de transmitir a sua descendência, né? Os genes que conferem atributos importantes para a sobrevivência da espécie. Tá? Então, em muitos mamíferos, por exemplo, os machos lutam, né? Competem para se acasalar com as fêmeas e muitas vezes são elas que acabam escolhendo o parceiro sexual. Normalmente, aquele munido de atributos mais vantajosos em termos adaptativos, né, é o que vai ser escolhido. Né? Então, por isso que nos rituais de acasalamento, os machos usam todas as suas armas de sedução. São penas coloridas, né, como você pode pegar aí no caso do pavão. Geralmente, nas aves, os machos são mais coloridos que as fêmeas, justamente para ajudar nesse processo de corte. Né? Às vezes são danças aí extravagantes, né? Jubas, tá? Tudo isso para conquistar a fêmea. Então, tem vários tipos de comportamento, né? Formas de cortejar a fêmea, né? O comportamento de corte, para que ocorra a chamada seleção sexual. Tá? Então, essa é uma forma aí de uma relação intraespecífica, no caso desarmônica. Desarmônica, pessoal, no caso aí, os dois indivíduos que vão competir entre si, eles acabam tendo desvantagem, tá? Por mais que tenha um aí, vamos dizer, ganhador, né? Conseguiu a fêmea, conseguiu ficar no território, mas, querendo ou não, ele teve uma perda, tá? Seja uma perda energética, ele pode ter se ferido se houve uma luta. Então, no caso da competição, tá? A gente coloca negativo para os dois indivíduos, tá? Porque, querendo ou não, houve aí prejuízo para ambos. Tudo bem? Tranquilo, então?